Olá, meus queridos irmãos e amigos, que prazer estar com vocês neste espaço. Não é o culto ainda, o culto é depois, mas nós estamos hoje, primeiro domingo de julho de 2021, iniciando mais um ciclo da Escola Bíblica de Inverno, aqui na Igreja Batista Central de Taguatinga. Nós temos então neste mês, comumente chamado mês de férias, temos trazido um convidado especial para ministrar as aulas durante esse período. Um período também que os nossos professores podem descansar um pouquinho, alguns viajam, e nós então temos esse prazer de receber alguém da parte de Deus preparado para ministrar aos nossos corações. E neste ciclo da Escola Bíblica de Inverno, nós vamos receber com muita alegria a professora Luciana Costa. Luciana é esposa do pastor Antenor Costa. Eles são membros da Igreja Batista do Farol, em Maceió, Alagoas. Ele é pastor de jovens lá da igreja, sua esposa trabalha lado a lado com ele, desenvolvendo esse ministério, e ela também é professora do Seminário Teológico Batista, ali da cidade de Maceió, na área de Novo Testamento, além de ser também formada em Direito e atuar nesta área de forma profissional. Tenho certeza que, através da sua capacidade, através da sua expertise, através do seu potencial, até mesmo da sua doçura em falar a palavra de Deus, você vai perceber como você não vai ver o tempo passar. Quando chegar ao final da aula, você vai pensar assim, já acabou? Porque tenho certeza absoluta de que o seu coração será edificado ao longo desse tempo. Então, que Deus abençoe a sua vida, prepare o seu material, pegue a sua Bíblia, seu caderno de anotações, porque nós vamos estudar a partir de hoje a Carta de Tiago, uma teologia prática para todo dia. Luciana e Antenor são nossos amigos pessoais. Luciana e eu amamos esta família querida, seus filhos, e nos sentimos muito honrados em recebê-los nesse período, tá bom? Então acompanhe a Escola Bíblica se você está conosco na estreia desse vídeo às 9 da manhã do domingo e logo em seguida esteja na celebração desta manhã para ser também, mais uma vez, ministrado na Palavra de Deus. Se você está visitando esse vídeo em outro momento, não tem problema. Nós teremos 4 videoaulas da nossa irmã ao longo do mês de julho. Nós convidamos você para estar conosco. Luciana, que Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vinda. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco através de você. Olá, irmãos e irmãs da Igreja Batista Central de Taguatinga. Que prazer estar com vocês. Eu quero agradecer de coração esse convite feito pelo nosso amigo querido Pastor Mateus. Quero dizer à igreja que Pastor Mateus e Glau, eles são amigos queridos, amados, temos aí algumas histórias juntos no passado. Antenor, meu esposo, teve a alegria de trabalhar com o pastor Mateus na Igreja Batista e Emanuel, lá em Recife, Pernambuco. Mas quero dizer que meu nome é Luciana, eu sou esposa de pastor Antenor, trabalhamos na Igreja Batista do Farol, em Maceió, e temos 2 crianças, 2 meninos, o Luan, com 11 anos, e o Arthur, com 7 anos. E espero em Deus, quem sabe um dia a gente poder se conhecer pessoalmente, mas quero deixar aqui também aberto esse canal, quero dizer aos irmãos que estou com vocês para construir um conhecimento juntos, tá certo? Para que a gente possa compartilhar essas experiências na Carta de Tiago, espero que seja edificante tanto para mim quanto para vocês, tá bom? Quero dizer também que Pastor Mateus pode disponibilizar para vocês qualquer canal de diálogo comigo, seja um telefone, um e-mail, eu terei o prazer, a alegria de compartilhar com vocês, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer explicação, Luciana, eu não entendi isso, aquilo, outro, pode ficar à vontade para a gente estabelecer esse canal, tá certo? Quero dizer que é um desafio grande, tá, irmãos? Mas, casadinho aí com esse desafio, vem a alegria de poder estar com os irmãos.
E eu quero, sem mais demoras, que a gente comece aí o nosso estudo, tá certo? Carta de Tiago, Teologia Prática para todo dia. Eu vou sempre compartilhar minha tela com os irmãos, tá certo? E vou ficar assim menorzinha, mas para que os irmãos tenham acesso ao material de uma maneira mais pedagógica e mais clara. E qualquer coisa que nesse primeiro capítulo, que é um capítulo bem mais denso, bem mais volumoso, você mande mensagem, passe para mim o feedback, que no próximo encontro a gente tenta ajustar, tá certo? Então vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês algumas curiosidades da carta que são importantes para a gente passar para um segundo passo, que vai ser o passo da exposição dos temas principais do primeiro capítulo, tá certo? Então, a autoria. Que autoria é essa do livro de Tiago? Óbvio, Luciana, que o autor da carta de Tiago é Tiago. Tá certo, concordo com você, mas puxe da sua memória aí pelo menos 4 Tiagos que a Bíblia aponta. Tenho certeza que você sabe. Tiago, filho de Zebedeu, que a gente lá encontra no Evangelho de Marcos. Não é verdade? Também temos o Tiago, filho de Alfeu, que você pode ter acesso ao Tiago, filho de Alfeu, mais precisamente em Mateus, certo? No Evangelho de Mateus. Mas você também tem um tal de Tiago, pai de Judas, que não é o Iscariotes, é o Judas Tadeu, que você pode também encontrá-lo em Marcos e em Mateus. E ele é identificado como um dos 12, exatamente. O Evangelho de Lucas, no capítulo 6, verso 16, traz o Tiago, pai de Judas Tadeu, como um dos 12. E aí você fica pensando, já vão 3 Tiagos. Pois é, mas tem um quarto Tiago, que é o Tiago, irmão de quem? Do Senhor. Tiago, irmão de Jesus. Bem, provavelmente, esse é o Tiago, autor da carta de Tiago. Tá certo? E eu quero dizer aos irmãos também alguma coisa com relação ao contexto da carta. Por que a gente tem que falar do contexto da carta? Porque esse contexto é importante no sentido de você entender para quem Tiago está escrevendo. Eram judeus convertidos ao cristianismo. A data é por volta do ano 60, não, antes de 62 depois de Cristo. Sabe por quê? Porque 62 foi o ano em que Tiago, irmão do Senhor, de acordo com a tradição, foi martirizado. Então a carta veio aí antes disso. E o local da composição da carta também é importante, sabe por quê? Porque tudo indica que Tiago viveu em Jerusalém. Então ele escreve aquelas tribos que estão espalhadas naquela região, no intuito de alcançá-los, porque ele não tem um direcionamento certo. Então ele escreve as tribos que estão espalhadas. Quando a gente fala da natureza da carta, a gente encontra na carta de Tiago uma natureza literária. Se você abrir logo os primeiros versículos da carta, você vai entender que ele tem uma introdução epistolar. O que é uma introdução epistolar? Que nome mais complicado. Bem, uma introdução epistolar é aquela que Paulo faz lá nas cartas dele, onde ele se identifica, ele coloca o nome do autor, ele coloca o destino e ele faz uma saudação, tá certo? Outra coisa importante é que na carta de Tiago existe uma ênfase teológica muito forte, com temas que eu sei que você vai lembrar. Sabedoria, lembra? A questão do rico e do pobre, da pobreza e da riqueza, sempre intenção. Outras coisas como fé e razão. E eu tenho certeza que você vai puxar da sua memória temas teológicos assim muito importantes acerca da natureza de Deus, da glória de Deus, e o quanto é importante você entender que o destino da carta, como eu já disse, no verso 1, ele vem aí bem claro, porque ele está escrevendo aquelas tribos que estão espalhadas e que ele quer atingir. Judeus cristãos convertidos ao cristianismo e que precisam, então, de uma orientação, de uma carta prática para todo dia, que é essa que a gente vai estudar
a partir de hoje. Vamos em frente, Luciana, deixa de conversa, vamos em frente. Abra aí a sua Bíblia e a gente vai expondo verso a verso, rapidinho, sem a gente estar perdendo muito tempo. Formas de tratamento que eu quero trazer para você, meus irmãos amados. Olha só, por que Tiago trata esse povo de meus irmãos amados? Perceba que Tiago tem um cunho pastoral muito forte. Todo cunho pastoral traz um tratamento amável e também de intimidade. Oxe, mas não era o povo que estava espalhado? Sim, mas ele demonstra uma intimidade com esse leitor. E isso é legal da gente entender, porque traz também para a nossa realidade. O imperativo tem de toda a alegria. Repare que legal você perceber que existe aí uma exortação às 12 tribos, porque elas não existiam mais fisicamente, mas o título havia se tornado um modo de descrever o Israel novamente reunido e renovado que Deus iria criar nos últimos dias, segundo a carta a Tiago. Não é legal? Esse cunho de esperança é muito bom. E aí essa saudação epistolar tipicamente grega é a marca de Tiago. E aí, gente, passando mais adiante, se você vir no verso 3, você vai perceber que Tiago dá ênfase nas provações. Por que falar em provações? Preste bem atenção. A época era uma época de perseguição intensa. Então, ele traz o tema da provação, mediante a perseguição e a opressão que esse povo está vivendo. Opressão, Luciana, é opressão. Imagine um cenário de perseguição pesada, onde as pessoas estavam tendo opressão física, emocional, financeira, econômica, política, em todos os aspectos que você pensar. Então, ele traz, de uma maneira muito justa, o tema da aprovação, certo? E aí eu coloquei essa frase aí para você marcar. Uma frase importante que eu quero que você marque e que você jamais esqueça. Que a aprovação é o caminho onde Deus opera para aperfeiçoar a fé. Irmãos, como isso é importante? Porque Deus opera através de um caminho, caminhos reais para aperfeiçoar a fé. E esse caminho aqui, eu lhe digo que é exatamente a provação, certo? Ah, mas quem quer viver provação? Ninguém. Mas a provação é importante. E você vê aí, de uma maneira muito enfática no povo de Deus, o quanto que o povo de Deus é provado. Seja perseguição, seja a fase que ele vive, exílio no Antigo Testamento, a provação é real. Então, a carta de cunho pastoral traz orientações a como viver essa provação, tá certo? Quero dizer que em 1 Pedro 1,7, o tema é retornado e fala da autenticidade da fé. Provação tem tudo a ver com fé. Deus não aperfeiçoa a fé através da provação? Então, a autenticidade da fé. E aí a metáfora. Lembra da metáfora? Prata e ouro são refinados pelo fogo, pelo sofrimento. Tá certo? Não quero que você esqueça jamais isso. Perseverança em grego é uma palavra muito especial. Hipomone tem até um acentozinho no final, que é importante que você não esqueça isso, porque a aprovação, ela é uma força estável. Ela produz uma perseverança que é essa força contínua, que não é, oscilante como uma montanha russa, mas ela é uma força contínua. Ela tem o quê no grego? De firmeza, certo? De força, de persistência até mesmo heróica. Tá joia? E aí, irmãos, é importante você perceber que quando ele fala sobre isso, ele quer trazer isso para nós hoje. É para a gente mesmo que ele está falando também. Isso é uma leitura bíblica transformadora, quando você pega o texto bíblico e você traz também para hoje. A perseverança é o objetivo desse processo de hipomone. Aqui no meu teclado eu não consegui, mas ele tem um acentozinho no último um acentozinho que eu não consegui colocar.
mas aí se você tiver uma Bíblia de estudo, você vai perceber como se escreve a palavra, tá bom? É importante demais a gente ter isso em mente, para a gente não esquecer, porque esse é um ponto forte da carta de Tiago. E aqui eu quero colocar logo o verso 4 para você. Por quê? As provações conduzem, então, à esperança e a essa segurança. Lembre-se, provação, esperança, força firme, estável, certo? Irmãos, é importante também a gente entender isso como um processo, como uma ordem. Cristãos maduros são o produto final da provação. Quando a gente passa por provação, o que é que a gente quer? Dar um salto para terminar o processo e já superar a provação. Pois bem, aqui não. Aqui os cristãos são levados a percorrer o caminho da provação para serem achados ao final como cristãos maduros. Tá bom? Perfeição. Luciana, na minha Bíblia tem escrito perfeição. Isso é uma utopia? Que perfeição é essa? Não, não é. Perceba que no grego, a palavra perfeição, ela vem no sentido de maturidade, de inteireza, de integridade. E isso é muito sério. Por quê? Diante dos apelos doutrinários, havia uma tendência da pessoa como que buscar vários caminhos. Isso causava uma esquizofrenia no meio do povo, uma divisão, tá certo? Então, a integridade que Tiago está buscando aqui é aquela que o ser humano, ele busca uma inteireza de objetivo, um núcleo, para onde ali irão convergir todos os seus propósitos de mente, para que eles alcançassem a maturidade, a inteireza e a integridade. Não é legal quando a gente descobre o que tem muito além do texto? Veja no verso 5. O verso 5 diz que a sabedoria, e é um dos pontos fortes da carta de Tiago, a sabedoria conduz à esperança e à segurança. Repare só, a sabedoria é um caminho à integridade. A sabedoria é um caminho à integridade. Olha só, Provérbios 8:35. Aquele que encontra sabedoria acha a vida e alcança o favor do Senhor. Aqui, essa sabedoria é dada. É gratuita. Olha só, é gratuita. E Deus a concede a todos aqueles que pedem. Todos aqueles que pedem, Deus a dá liberalmente, de graça, a todos. A palavra é a todos. Todos nós temos condições de estabelecer, então, esse processo que conduz à esperança, segurança, perseverança, rumo à perfeição. O que é perfeição? O que é perfeição? Maturidade e integridade. Tá certo? Não caia na frustração de pensar que a perfeição para você será algo inatingível. Não. Perfeição, segundo a Bíblia, segundo a carta de Tiago, é a nossa integridade de propósitos diante de Deus. Um caminho íntegro, sem divisões, com certezas e com convicções. Não é bom descobrir? Vamos juntos começar o conhecimento do verso 6. Olha só. Eita, esse é um tema que eu gosto. A resposta divina aos pedidos. Ora, a resposta divina aos pedidos é um negócio que dá pano para manga, para muita discussão. Tem gente que diz assim, ore com mais fé que você vai receber, você não recebeu porque não orou com fé. Na verdade, não é bem assim. Se você for lá para Mateus, certo? No capítulo 21, versos 21 a 22, tá aí no seu slide. Você vai ver aí as expressões fé e dúvida. E a fé como uma confiança invariável em Deus. Olha só. A resposta divina aos nossos pedidos não está limitada a que tipo de pessoa ora. Porque o que a Bíblia está falando aí é que ela é para todo mundo. A oração não é algo, um suporte egoísta. É só para uns. Não, a oração é algo universal, é para todos, é um relacionamento com Deus. E o que a carta de Tiago está dizendo é que a gente tem que pedir com fé, mais uma vez, o elemento fé, aí pincelando, né, as nossas atitudes. Elemento fé. Pedir com fé e em nada duvidar.
Aí você pega aí esse elemento duvidar. Mais para frente, eu vou esmiuçar a fé no sentido grego. Mas eu quero pegar aqui o duvidar. Olha só. O duvidar, já ia falar disso aí. O duvidar é uma expressão em grego que significa disputar. Ixi, nada a ver, né? Pois é, disputar, diferenciar, julgar. Ou seja, a palavra duvidar inclui todo tipo de conflito de lealdades. Sempre que houver um conflito de lealdades que lhe leve a uma atitude de separação, de julgamento, você está caindo na dúvida. E essa é uma oportunidade de reflexão. Veja comigo. Qual é o problema da questão da dúvida? É o conflito de lealdades. Como que você vai orar a Deus tendo em mente um desejo, um pedido, uma adequação a Ele, um ajuste a fazer? E você ora com um conflito de lealdades. Quer saber o que é um conflito de lealdades, por exemplo? Mamon e Deus. É um conflito de lealdades que tem lá em Mateus, capítulo 6, verso 24. Ou Deus e os valores do mundo. Isso é outro conflito de lealdades. Então, esse tipo de conflito de lealdades não pode fazer parte do nosso relacionamento com Deus através da oração. É um ponto para que a gente possa refletir. Onde eu estou caindo no meu... Qual é o meu conflito de lealdade diante de Deus? Certo? Ponto alto. Uma pessoa dividida. Olha o plus de Tiago. O plus da carta de Tiago. Oscilante, sem uma âncora. Quem é que fala sobre âncora? Âncora, desculpem. O autor de Hebreus fala sobre a âncora da esperança. Oscilante, sem âncora, presa de vento e doutrina mutável. Repare, isso é integridade? Não, isso é divisão. Integridade é o contrário de divisão. Lembra da aprovação? A aprovação produz a integridade. Então, essa pessoa aí não está buscando esse tipo de perfeição, de integridade e maturidade, porque a lealdade a Deus está constantemente ameaçada. Eita, que coisa séria. Olha só, Mateus, capítulo 22, verso 37, e Deuteronômio 6,5 fala da nossa inteireza de amor. E aí é o prólogo do nosso verso 7 e 8. Por quê? Mais uma vez, a questão da divisão. E aí eu vou colocar onde é que esse rio vai desembocar. Verso 7 e 8, você vai encontrar uma expressão muito interessante, muito, que é a questão do ânimo dobre. O que é o ânimo dobre? Novamente, essa alma dividida. Eita negócio que Tiago bate forte. Ora, todas as vezes que um autor repetir muito um assunto, isso significa que esse assunto é muito importante, certo? Isso significa que esse assunto é significativo para aquele grupo que está lendo a carta. Então, mais uma vez, Tiago bate na questão da divisão. Um ânimo dobre é uma alma dividida. O ânimo dobre significa exatamente uma sugestão de descrição de profundezas de divisão. Gente, divisão é o contrário à ação do amor reconstrutivo de Deus. Divisão é o contrário de ágape. Ágape é o que reconstrói, é o que refaz. Divisão afasta. Isso é um adversário da ação de Deus. Preste bem atenção nisso. E aí, gente, o pecador, esse que vos fala, essa que vos fala, que tem uma mala de pecado carregando. O pecador, ele tem um coração dividido, que é exatamente o tom de Mateus 22, 37. Tá certo? O que Jesus diz? A gente precisa de integridade. Ame ao Senhor de todo o teu coração. Não é com um ânimo dividido, não é aos pedaços, é de todo. Integridade, mais uma vez. Tá vendo, irmãos, que coisa linda? Como Jesus é completo, como Jesus é maravilhoso. Ele relê Deuteronômio 6,5 e coloca para os seus ouvintes esse desafio da inteireza de coração. Olha, irmãos, a inconstância é a antítese da integridade e da sinceridade a Deus. Ânimo dobre, não. Isso é o que Tiago mais
ressalta, né, aos seus leitores, tá bom? Bora para o verso 9. Vamos embora? Vamos lá, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia no verso 9 e ver o que é que eu vou puxar. Verso 9, provação vivida pelos leitores. Olha, é uma coisa importante, porque, como eu tinha dito no início, os leitores da carta de Tiago estavam debaixo de uma forte perseguição. Então, a opressão econômica também fazia parte. Eles passavam fome, tinha problema de estar se escondendo, aquela coisa toda que os irmãos já sabem. E aí, a pobreza pode ser aqui um indicativo de uma das mais difíceis provações que os leitores estavam enfrentando, tá bom? O conflito aí entre Deus e Mamon é novamente levantado. Esse contraste antitético pobre e rico é trazido para a nossa reflexão por conta dessa situação que os cristãos judeus estavam vivendo na Palestina e na Síria, tá certo? Então, é importante você entender isso, porque não significa que esse era o único ponto a Tiago ressaltar. Não, mas era um ponto grave, uma ferida que estava ali latente, tá certo? E aí eu quero fazer um paralelo aqui, falando a vocês que Jesus já tinha trazido esse tema, mas em nenhum momento a carta de Tiago está falando que o rico não está sendo considerado no sentido de salvação. Não é isso. Pelo contrário, a salvação é para todos. A salvação é um plano de Deus para a humanidade. E você se lembra daquele encontro de Jesus com o jovem rico? Você se lembra? No final daquela perícope, Jesus o amou. É isso que tem escrito. Jesus ama a todas as pessoas. O nosso Deus não faz acepção de pessoas. E a pessoa rica, vou até passar para o verso 10, porque é importante. Olha só. Verso 10. Quero dizer a vocês que a pessoa rica, assim como a pessoa pobre, ela deve olhar além das circunstâncias que estão ali visíveis à vida. Porque além das circunstâncias estão os valores espirituais interiores do Reino Celestial. Existe algo além do que a gente vive aqui. Isso também é muito bom da gente ler, porque é um contraste entre pobre e rico, mas que retoma um tema bíblico comum, que é o olhar além das circunstâncias, a esperança. Que coisa linda é o cântico de Maria, não é? O Magnificat. Ali em Lucas, capítulo 1, versos 52 e 53, principalmente, quando Maria coloca toda a sua esperança em Deus. É isso, é exatamente isso, é nesse sentido. A natureza transitória da vida e a confiança nas riquezas. Esse é o ponto em que Tiago bate firme. Onde estão as nossas algemas? Onde estão as nossas algemas? Não podemos estar algemados nas circunstâncias, tá certo? Olhar além disso. Olha só que legal aqui. Já trouxe o 11 e o 12. Por quê? Deixa eu botar aqui na minha Bíblia. O verso 11, ele faz uma alusão a Isaías. Antigo Testamento. Isaías 40, versos 6 e 7. Tá certo? E aí ele faz uma comparação, eu diria, botânica. O caminho, a caminhada da vida, uma jornada. Ele resume o verso 11 na parte B como a flor. Assim como a flor que aparentemente floresce num dia e morre no outro, também se murchará o rico em seus caminhos. Então, o olhar para além das circunstâncias que permeiam a vida, tá bom? E aqui ele está se referindo claramente à morte, sim, à morte física, tá certo? E o caminho como uma caminhada da vida, entenda como caminho no grego como uma jornada, processos. Lembra do início do nosso encontro? Processos, tá bom? O verso 12, o que eu quero destacar é exatamente a questão das provações e da perseverança. O que, Luciana? Tiago volta com isso? Volta. Se ele volta é porque, irmãos, é porque é importante.
E a gente também tem que voltar. Sabedoria e oração, pobreza e riqueza, são temas que ocorrem muito na Bíblia. Então, isso é importante, sim, e a gente precisa refletir sobre isso, tá bom? Irmãos, o que o cristão precisa praticar na vida? A perseverança. A perseverança é o nosso chão, é onde a gente pisa, é o que a gente vive diariamente. Por quê? Porque é através da perseverança que o cristão ele vai alcançar um caminho firme. Exatamente, um caminho firme. Lembre sempre, perseverança é ânimo firme, caminho firme. Para quê? Para que a gente possa atingir um nível mais alto de resistência. Exatamente. Olhe, assim como Paulo falava do suportar do atleta, lembra que Paulo sempre traz estas metáforas do atleta que precisa pegar firme, treinar para alcançar resistência? É exatamente esse o sentido aqui. Nós, através das provações, somos treinados para a perseverança, para termos a resistência. Certo, irmãos? E aí há uma recompensa no verso, que é qual? Sei que você já sabe. A coroa da vida. Amém, aleluia. Somos treinados, somos como que reforçados no nosso ânimo para que a gente possa alcançar a coroa da vida, tá bom? Tô indo muito rápido? É muita coisa, não é? Mas eu tô indo, né? Tô indo. Qualquer coisa, mande mensagem, tá certo? Verso 13. Verso 13. Vamos lá. As várias dificuldades e aflições que a gente enfrenta na vida, nessa jornada, podem vir a produzir, então, essa integridade, essa perfeição espiritual, certo? Contudo, as provações também podem nos levar a uma cilada. Que cilada é essa? Culpar a Deus pela tentação. Veja aí na sua Bíblia, certo? Porém, o próprio Tiago já nos dá uma resposta. Ele mesmo não pode ser tentado pelo mal, ele mesmo a ninguém tenta. Então, irmãos, é importante a gente entender que essa tendência de culpar Deus pela tentação e de se desculpar pela nossa queda diante dela é algo que realmente é um problema, porque nós não temos como culpar Deus pela tentação. Não temos como. A última parte do verso 13, se você atentar aí na sua Bíblia, apresenta duas razões pelas quais não se deve culpar Deus, que são essas que eu coloquei aqui. Ele não pode ser tentado pelo mal, certo? Ele é incapaz de ser tentado, ele não é experimentado, não é. E Deus mesmo a ninguém tenta. Então, nós não temos essa desculpa de estar culpando Deus pelas nossas quedas, tá bom? E aí ele coloca a relação tentação e cobiça, que é algo muito interessante, certo? Essa relação tentação e cobiça no verso 14. É importante você até grifar na sua Bíblia, tá certo? Porque ele coloca como uma tendência inata do ser humano a sua direção ao pecado, inato, inerente mesmo, certo? Como uma atração exercida por uma isca. E aí é importante a gente perceber que a relação tentação e cobiça é uma relação estreita, estreita. E aí nasce o alerta, o plus de Tiago, tá certo? Essa atração que a gente tem, que é como se fosse uma isca, uma isca. Vamos em frente? Verso 15, quero falar de concupiscência e cobiça, porque ele continua na perícope, no verso 15, tá bom? É uma perícope só, é uma partezinha só do documento, e diz que a concupiscência sozinha, em si, ela não é pecado. Não é pecado. Apenas quando uma pessoa, por um ato de vontade, cede à sua atração a essa isca que eu falei do verso 14, aí sim o pecado nasce, o pecado surge, tá certo? A cobiça dá a luz ao pecado e este gera a morte, gera a morte. Ele faz esse ensinamento que eu acho fantástico, né, usando as figuras do nascimento e do amadurecimento, né?
Nascimento e amadurecimento. A concupiscência é retratada como a mãe que dá a luz, certo? Que reproduz o pecado. Pecado, filhinho da concupiscência. Mas a concupiscência em si não é pecado. Tá bom? Este filho, atingindo a sua maioridade, a sua maturidade, ele gera, então, a morte. Então, fica aí o cuidado, tá bom? Versos 16 e 17. Pegue aí na sua Bíblia, marque um tema profundamente teológico. Deus, o caráter imutável de Deus, a fonte de tudo quanto é bom. Deus, cujo caráter é benevolente, certo? E é imutável. Ora, Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, ele não está fadado à deterioração. Deus não é destrutível. Deus é perfeito. O que é perfeito é imutável, certo? Então, Deus é a fonte de tudo quanto é bom. E essa fonte de tudo quanto é bom é imutável, é constante, é poderosa, tá certo? É una. Beleza? Vamos em frente, Luciana, que o tempo está correndo. Verso 18 e 19. Abra aí a sua Bíblia e marque. Sim, eu queria dizer uma coisa ainda do verso 17, só para deixar cravado aí na sua Bíblia, dê uma notadinha aí, que a descrição de Deus como o Pai das luzes, nesse verso 17, é única nas Escrituras, tá bom? Tem até canções inspiradas com essa expressão, que é Pai das luzes, não é? É linda essa expressão. E ela faz menção realmente a Deus como Senhor do firmamento dos céus, como Deus Criador, certo? Apontando as luzes para a obra de suas mãos, tá bom? Pai das luzes, única expressão na Bíblia, tá bom? Verso 18, palavra da verdade. Deus nos gerou pela palavra da verdade, certo? Como uma determinação espontânea e gratuita. Ora, a palavra da verdade se refere exatamente ao Evangelho, tá bom? Quem é a palavra de Deus? Silêncio. A palavra de Deus é Jesus Cristo. Jesus é a revelação por excelência de Deus. Jesus é o Logos, a palavra de Deus, tá bom? Então, toda e qualquer revelação de Deus está em Jesus. Entenda isso. A palavra da verdade se refere ao Evangelho. E o Evangelho é Jesus. Assumimos a posição de que Tiago apela a um novo nascimento espiritual em Jesus, tá bom? É uma ilustração particularmente notável de que Deus nos concede coisas boas. E a salvação é isso, é essa oportunidade, essa coisa maravilhosa, tá certo? E aí, o instrumento através do qual Deus realiza esse nascimento maravilhoso, totalmente novo, é a palavra da verdade, que é Jesus Cristo. Certo? Fechou comigo aqui? Verso 19. No verso 19, ele começa com algumas exortações. Primeira palavra, leia comigo aí. Lembrem-se. Lembrem-se. No sentido de trazer isso à memória, não é? Meus amados irmãos. E aí ele começa, ó. Proibição do temperamento irrefletido e a justa indignação. Ora, é interessante porque lembrem-se disto. O que ele quer dizer é, isso vocês podem saber com certeza. É significativo o fato de que a gente se descontrola no falar, não é? É natural, é do ser humano. Por muitas vezes a gente retém palavras e por muitas vezes a gente despeja palavras. Mas aqui, o que ele está colocando é uma fonte de inteireza, mais uma vez buscando aquela integridade. E aí, a ira descontrolada, ela entra nesse versículo como esse temperamento irrefletido, tá bom? Essa ira descontrolada, certo? E aí o que ele está colocando aqui é que a ira descontrolada diante da gente nos leva a falar rápido demais e dizer coisas demais que não deveríamos ter dito, certo? Então é um chamado a essa reflexão que Tiago faz e que é importante. Ele proíbe
proíbe o temperamento irrefletido, mas ele coloca como justa alguns tipos de indignação. E aqui, só para não ser muito demorada, eu quero lhe falar que nós, como cristãos, não podemos ser complacentes com o pecado. Ah, mas a Bíblia me diz que eu não posso me irar, que isso, que aquilo outro, como uma desculpa para a gente cair na complacência. Cuidado com os extremos. Tiago está nos colocando aqui como reflexão, cuidado com os extremos. Você nem pode deixar que a ira descontrolada tome conta de você e você saia magoando as pessoas com palavras completamente desnecessárias, mas você também não pode ser um complacente com o pecado. É saber o que falar e quando falar. Quer um exemplo? Jesus Cristo. O próprio Jesus, ele nos ensina exatamente como usar as palavras no momento certo. É exatamente isso que Tiago está querendo nos ensinar. Vamos lá para o verso 20. Eita, estamos caminhando. O verso 20 traz de volta o que eu tinha dito para vocês, que é a proibição de uma ira sem limites, certo? Baseado no fato de que a ira sem limites, ela não produz a justiça de Deus, ela não produz o domínio de Deus, ela não produz aquilo que Deus quer, tá certo? A justiça de Deus é uma atividade. Você pensa assim, o que é a justiça de Deus? Que coisa difícil da gente entender. Pense, é a atividade justa. A atividade justa que recebe a aprovação de Deus. Aí fica mais fácil de você pegar o plus do que Tiago está querendo dizer, né? Tá certo? Então, com base nessa interpretação, produzir justiça seria o contrário de cometer pecado. Então, a ira, ela é algo colocado em nós a partir do momento que quando a gente nasce, a gente já nasce com a ira dentro de nós. Não tem como arrancar a ira de dentro de nós, mas ela pode ser temperada, ela pode ser dominada, ela pode ser exercida diante daquela antítese. Produzir justiça é não cometer o pecado, tá certo? Verso 21, eita, maravilhoso esse verso, porque ele traz as expressões despojar e abraçar, implantar. O novo nascimento, através da palavra de Deus, é seguido por essa ordem aí. Essa ordem, nos despojando do comportamento maligno, do comportamento que não agrada a Deus, nos despojando, apotitemai a palavra. E aí, esse despojar é no sentido de tirar essa veste, de tirar essa roupa, tá certo? É amplamente aplicado no Novo Testamento, em várias e vários registros do Novo Testamento, vem essa palavra, porque eles estão se livrando dos padrões de comportamento, dos pré-cristãos, certo? E aquilo que devemos nos fazer é despojar, retirar o acúmulo de maldade, certo? A palavra impureza aqui é aquilo que é sujo, é aquilo que é contra Deus, nos despojar do acúmulo da maldade, tá bom? E o que é implantado em nós, não é? O que Tiago está falando é que a palavra implantada, ela deve ser um retrato da palavra de Deus proclamada em nós, em nós. O Espírito Santo de Deus, a atuação, a atividade justa de Deus implanta isso em nós, tá bom? Esse verso 21 aí, ele diz que os cristãos verdadeiramente foram gerados pela palavra. A palavra nos transforma. A palavra nos transformou. Quando éramos humildemente pecadores e pequenos demais, a palavra nos transforma, nos dando uma nova condição. Fantástico, né, irmãos? Fantástico. A alma que tem aí, pode ser que tenha a palavra alma na sua tradução, significa exatamente a pessoa, a salvação da pessoa, tá bom? Para que não haja nenhuma dúvida, tá certo? A salvação da pessoa como um todo, integral. Verso 22, uma carta para ser colocada em prática. Sim, por quê? A fim de que ninguém faça uma concepção errada acerca do que significa acolher a palavra.
Acolher a palavra é colocá-la no seu dia a dia. É necessário ouvir a palavra e colocá-la em prática, porque senão nada disso vai fazer sentido. Aqueles que deixam de praticar a palavra, ou seja, aqueles que são somente ouvintes, que é a expressão que ele utiliza, são como que eles caem numa autoilusão. E essa autoilusão de que você está no segmento de Jesus, mas você não pratica a palavra, é fatal. Isso vai acabar dando em frustração e pecado. Se o evangelho, por natureza, pode conter o poder que salva e a convocação da obediência, então é isso que a gente deve abraçar. Poder para salvar e obediência, tá certo? Isso é colocar a palavra de Deus em prática. Não podemos ser somente ouvintes. Estaremos nos enganando. Enganando uma autoilusão. Tá certo? Versos 23 até o 25. De novo, Luciana, de novo. E aí ele traz a metáfora do espelho. Somente ouvinte e praticante. Quero destacar a metáfora do espelho, por quê? Porque aquele que é somente ouvinte, ele olha para a lei rapidamente e sem atenção. Ou seja, é aquele que se olha no espelho, ele vê suas dificuldades, ele vê onde ele precisa ser potencializado, mas ele não dá atenção. Esse é o somente ouvinte. É diferente daquele que pratica, que é aquele que vê e reconhece que necessita de ajustes. E aí, irmãos, é interessante que o ponto alto daí é a atenção. É os nossos olhos estarem atentos aonde é que Deus está mexendo e nos pedindo ajustes, certo? É importante, perceba, esquecer e perseverar. Esquecer e perseverar. Uma ênfase do texto é o contraste. Esquecer, no verso 24, e perseverar, no verso 25. Perceba que é uma ênfase que Tiago dá um toque assim muito especial, porque o ouvinte negligente é comparado com aquele que é efetivamente atuante, praticante, aquele que tem o prazer de operar aquela prática ali, certo? Com eficiência no seu dia a dia, tá bom? Tema importantíssimo, viu? Em nome de Jesus. Marque na sua Bíblia, não esqueça a metáfora do espelho jamais, tá certo? Vamos aí para o versinho 26, e ele vai já concluindo esse parágrafo importantíssimo do capítulo 1, sobre as implicações práticas, né, do verdadeiro cristianismo. E Tiago destaca aqui algumas formas específicas pelas quais se deve manifestar a obediência à palavra. Vou deixar aí para você ler. Leia uma, leia duas, leia 3 vezes, vá. O controle da língua e a obediência. De novo, o controle da língua e a obediência. O controle da língua e a obediência. Já disse a você, não é? Quando o autor coloca muita ênfase em um tema, é porque aquele tema é importante. O controle da língua e a obediência. Estejais, irmãos, prontos a ouvir e tardios a falar. Tiago afirma que a língua é como um animal selvagem. É verdade. Se for controlada e dirigida, ou seja, refreada, que ele mesmo se utiliza dessa palavra, de modo apropriado, ela poderá ser usada para o bem. Mas se ela não for refreada, aí o estrago é grande. Ela possui um poder de destruição enorme. A palavra fere, a palavra divide. E tudo que Tiago está lutando aqui com essas tribos não é a divisão, é o quê? É a reconstrução, é a reunião. Então, a língua é um instrumento que está contrário ao que ele quer. A língua que não é refreada está afastando, não está unindo. Você está entendendo isso? Qual é o objetivo maior de Tiago? É unir. E a língua aqui está separando. Tiago afirma que o verdadeiro teste de qualquer confissão de fé, não é
o ritual externo de adoração. Não é aquelas coisas que a gente faz, que a gente vai para não sei onde, faz não sei o quê. Não, mas o que ele quer dizer aqui que não é nenhum ritual externo, meus irmãos, certo? O ritual externo, às vezes a gente faz até sem compromisso, mas é aquilo que vem de dentro. A verdadeira prova da espiritualidade é a obediência. A gente só refreia a língua quando a gente é obediente, não adianta, não é? A obediência é tudo nessa relação aí com Deus, tá certo? Reunir, refazer, reestruturar é uma questão de obediência, tá bom? É o contrário à língua desenfreada, que é um objeto para destruir e para dividir. Nunca esqueça disso. Verso 27. Eita, verso 27, ó. Nosso último verso. A verdadeira religião. Ele faz aí, né, um resumo de tudo quanto envolve a verdadeira adoração a Deus. Verso fantástico. Esse verso também merece ser grifado aí na sua Bíblia, tá? Você está notando que a minha Bíblia é toda arriscada, né? Mas o bom é isso, para que a gente não esqueça, tá certo? Tiago está preocupado na superênfase somente do ouvir, em detrimento de uma fé prática, tá certo? Essa é a preocupação dele. Mas aí ele traz aqui duas preocupações, nesse verso 27. A preocupação social e a pureza moral. São duas preocupações de Tiago. E são preocupações sérias, tá bom? O cuidado com os órfãos e as viúvas, que é uma ordem do Antigo Testamento, eu sei que você lembra disso, não é? Como uma forma de imitar, de reproduzir o cuidado do próprio Deus com essas pessoas. Esse é o nosso alvo. O nosso alvo é ser como Jesus, não é? A gente demonstrar esse cuidado para com aqueles oprimidos, sofredores, não é? Porque Deus é o pai do órfão e defensor da viúva. Salmo 68:5. Deus, nosso Senhor, esse a quem a gente ama e serve e dá a vida por ele, é o pai dos órfãos e o defensor das viúvas. Então, perceba a profundidade desse texto. Isaías anuncia que Deus não mais irá aceitar a adoração do seu povo, que lhe oferece, sem aprender a fazer o bem e sem atender à justiça. Ponto. É aí que ele vai buscar, que ele vai beber da fonte para tratar desse assunto. Em Isaías, capítulo 1, verso 10 a 17. Veja quão bíblica é a palavra de Tiago. A pureza moral é uma marca da religião que Tiago chama pura. O guardar-se incontaminado do mundo é uma pureza moral. Significa que precisamos evitar pensar e agir de acordo com o sistema de valores da sociedade que nos cerca, tá bom? É ser realmente cidadão do reino de Deus, se descontaminando dos valores sujos do mundo, não é? Agindo e levando o evangelho de Deus para a purificação desses valores e também atingindo, ajudando, sendo bênção na vida dos órfãos e das viúvas, que significa um grupo oprimido e sofredor, tá bom? Bem, irmãos, aqui a gente encerra o nosso capítulo 1. Eu aguardo o feedback, tá bom? Para a gente poder produzir o capítulo 2, tá certo? Espero que tenha sido um momento agradável, um momento de construção, não somente meu, mas também de toda a igreja. E outra coisa, viu, irmãos? Eu gostaria muito de pedir que, olha, ficou ainda uma frasezinha, preocupação social e pureza moral, mas como eu tinha falado sobre isso, né? Eu gostaria muito de pedir que vocês lessem já o capítulo 2, que vocês, se possível, não é? Já marcassem os temas que você acha importante, porque de tema em tema a gente vai conseguindo construir o nosso conhecimento, tá bom? Que Deus os abençoe, que Deus os guarde debaixo da sua poderosa mão. Um beijo e até o próximo encontro.